Olá, aqui é a Fátima Silva, eu sou da Escola Constela Amor e eu vim aqui compartilhar com vocês informações que muitas pessoas me perguntam sobre a formação em constelação familiar. E esse é o tema de hoje. O que é uma formação em constelação familiar? Bom, eu vou explicar isso tudo para você, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho, porque dessa forma você pode receber as meditações, os exercícios sistêmicos, os nossos vídeos que ajudam tantas pessoas a crescerem, tanto nessa profissão, quanto na sua vida prática, porque a constelação, ela não é apenas para quem quer trabalhar com isso, ela é para todas as pessoas que querem se curar e hoje, na minha opinião, e de muitas pessoas que já passaram pelo mesmo processo de cura que eu passei através da constelação, essas pessoas já entenderam que essa é uma das melhores oportunidades de cura, de autoconhecimento que uma pessoa pode encontrar. Mas eu vou falar sobre o que você, como uma pessoa que não quer trabalhar em constelação familiar, pode conhecer e conquistar com uma formação num outro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para você o que é realmente essa formação, tá? Muitas pessoas confundem a formação em constelação familiar com um curso de constelação familiar regular. Qual a diferença da formação? É que ela vai te formar, te colocar ali como profissional e vai te habilitar a trabalhar com outras pessoas, ajudando outras pessoas. E o mais interessante é que essa formação, ela precisa principalmente de um crescimento interno. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas buscam a formação em constelação familiar para a autocura e autoconhecimento, porque elas conseguem uma profundidade e às vezes elas conseguem resolver assuntos que elas sequer podiam resolver. Como é o caso de uma cliente que eu tive que há 12 anos tentava entender uma questão alimentar dela. E aí, de repente, numa constelação em que a gente fez, tudo clareou e ela pôde seguir livre, ela pôde deixar o medo que ela tinha de se alimentar. Realmente ela tinha um medo inconsciente de se alimentar e isso estava ligado a algo do sistema dela. Isso podem acontecer várias situações onde você sequer sabe que você está aí ligado a um parente, a um ancestral, a uma ideia, às vezes a um mindset que está formado e ali pertencendo à sua família. Se você não sabe o que é mindset, é uma palavra do inglês que diz como a sua mente está organizada, como a sua mente pensa, qual é a configuração da sua mente. E muitas pessoas têm uma configuração mental que vem da origem familiar. Por quê? Porque lá atrás a sua família precisou ser assim para que você pudesse levar adiante a vida. Imagina, se de repente numa situação onde ter dinheiro era perigoso, de repente uma pessoa morou numa cidade onde ter dinheiro era perigoso, onde as pessoas que tinham dinheiro se matavam, então você pode ter enraizado esse medo para sobreviver, então você não pode ter medo. Um outro mindset muito comum é o mindset das nossas telenovelas, né? Onde a gente tem sempre o rico mal e o pobre bonzinho. Bom, todos nós vemos que no final o pobre bonzinho acaba enriquecendo e nem por isso ele se torna mal. Essa também é uma das questões que faz com que a gente acredite que dinheiro é ruim, porque todos os dias nós somos bombardeados por situações onde o pobrezinho tem que lutar, tem que sofrer, tem que comer o pão que o diabo amassou, desculpa, mas para que ele possa ser vitorioso. E aí, às vezes, a gente tem lá uma pessoa que é rica, mas sempre passando na TV, às vezes com pouco escrúpulo, com pouco caráter, com maldade, com sede de vingança. E isso não ajuda a gente a querer se ver nessa posição, de repente, de bem-sucedido, de rico. Por quê? Porque eu tenho que admitir dentro de mim que eu tenho uma mente configurada para achar que isso não é bom, que isso não é salutar. Então, quando a gente vai estudar constelação familiar mais profundamente, e a forma mais profunda de você estudar a constelação familiar é exatamente através de uma formação, eu vou explicar por quê, mas quando a gente faz isso, a gente consegue identificar vários mindsets em vários níveis. E aí eu vou explicar para você por que é importante fazer uma formação em constelação familiar para qualquer pessoa que queira se desenvolver. Primeira delas, você, quando entra numa formação em constelação familiar, eu não sei as outras, mas aqui na escola nós temos uma e está tudo organizado no sentido de você criar etapas de crescimento. Quando você pensa aí na cebola, a gente vai descascando casca a casca. E a nossa formação aqui ela é estruturada exatamente para você subir degraus numa escada de evolução, para que você, quando chegar aqui em cima, consiga perceber
toda a transformação que você tem. Para você ter uma ideia, eu tive uma aluna que se formou recentemente, ela se formou no sábado passado, e ela já fez mais de 15 cursos, e ela é facilitadora em constelação familiar há 4 anos, e ela agradeceu profundamente. Olha o que ela disse aqui pra gente. Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para falar um pouquinho do como foi para mim o curso da Fátima, o curso da Constelamor, curso de formação em consteladores. Mas para quem já me conhece, sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu já sou consteladora e que eu fiz inúmeros cursos, inúmeras formações de constelação, e eu ainda continuo nessa busca, porque eu acho que é uma busca que não para, que a gente precisa o tempo todo estar se atualizando de alguma forma. E eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi esse meu encontro com a Constelamor, e eu lembro exatamente, eu estava buscando algo diferente, né? Algo que não fosse mais do mesmo, né? Porque diante das formações que eu aprendi muito com todas as formações, mas eu buscava algo diferente, algo que conectasse com a minha alma, com a minha forma de pensar, saindo um pouquinho desse quadradinho, né? Dessa caixinha. E aí foi a vez que eu encontrei, assistindo, né? Trilhando no Instagram, encontrei uma live da Fátima, onde que ela estava fazendo, ela estava até no finalzinho da live fazendo um atendimento, né, uma mentoria ali, acho que era com uma aluna na época. E aquilo me encantou de tal forma que eu disse, caraca, essa é a mulher que eu procuro, é esse tipo de atendimento que eu quero dar para os meus clientes. E aí eu fui atrás, eu me lembro de ter mandado mensagem para a Fátima, pedindo, solicitando, as vagas iam abrir logo em seguida, e eu aguardei e entrei para o curso. E eu posso dizer para você que mesmo que você já seja um constelador, mesmo que você já esteja nesse movimento, ou para você que ainda não esteja, né, o curso que a Constelamor traz é totalmente diferente de tudo que eu já vi até hoje. Ela traz de uma forma muito humana, ela conecta com a nossa alma, ela sai do robozinho, sabe? Aquela coisa de que o próprio, sabe, a formação das constelações trazem muito robótica muitas vezes, que 1+1 é 2, e é muito perceptível que para Fátima 1+1 não é 2, 1+1 pode ser 3, depende da perspectiva, depende de onde você olha, e eu tenho aprendido muito com isso, com os cursos, com a formação que ela traz. Participo de quase todas as imersões, todas que existe a possibilidade de estar, eu faço questão de estar, porque a cada imersão ela traz algo novo, né? E a formação dela, os encontros ao vivo são maravilhosos, a gente aprende porque é muita prática, ali, eu brinco, né? Eu costumo falar, é constelação na veia, assim, sabe? É injeção na veia, o que ela traz para a gente. Então, se você de repente é consteladora, ou está querendo entrar nesse processo, mesmo que você não seja constelador, né, vale muito a pena. E você que é constelador também, porque você vai ver com certeza muita coisa que você não viu nas formações, ou se talvez você viu, e como é o caso que eu vi algumas coisas, mas com outro olhar, um olhar muito mais para dentro, para o ser humano, um olhar muito mais humano. E o principal, com muita leveza. Faria o curso da Fátima novamente? Faria com certeza, sem dúvida nenhuma, porque vou refazer, porque as aulas ficam gravadas, vou refazer quantas vezes for preciso. Então, se você está na dúvida, vale muito a pena. Obrigada, Fátima. Obrigada. Pois é. Apesar de estudar anos constelação familiar, ela percebeu que com a nossa técnica, com a nossa metodologia e com a nossa abordagem, ela pôde ir muito mais longe. Mas não só ela, nesse caso ela já trabalha com isso. Eu tenho casos de pessoas que entraram na formação querendo às vezes fazer psicologia e terapia e hoje estão trabalhando com o quê? Como empresárias no ramo gastronômico. Por quê? Porque através da formação, a pessoa começa ali a descascar as cebolas dela e ela chega ao essencial, que é importante para ela. Então, quando a gente pensa o que é uma formação em constelação familiar, ali na raiz, no texto, ela é para fazer com que você se forme em profissional para trabalhar com o atendimento de outras pessoas.
ok? Então isso já está claro para quem quer uma formação em constelação familiar. O que não está claro é que muitas pessoas às vezes ficam 20, 30 vezes buscando o atendimento em constelação familiar. Aí quando você vai chegar a um preço de constelação familiar, você vai ver aí que é algo entre 300 e R$ 1.000. Quando você faz uma conta, onde você já foi ali 10, 15 vezes, é muito mais barato você fazer uma formação. E o melhor, a formação ela é contínua, você não vai fazer ali diretamente num ponto seu. Talvez você tenha uma dificuldade e você tenha um ponto ali onde esse ponto ele é muito nevrálgico e aí você quer resolver logo, então vale a pena. Mas às vezes você tem tantas coisas, tantas questões que você teria que entender mais profundamente de você, da sua história, da sua vida para você seguir. E quando a gente olha para a formação em constelação familiar aqui da escola, o que a gente pode ver? A gente pode ver principalmente pessoas que começam a crescer dentro das suas áreas, dentro da sua família. Nós temos centenas de mulheres que começaram a receber elogios do marido. Teve uma que notou profundamente a sua mudança e o marido elogiou e ela ficou muito feliz. Teve outra que já estava em dúvida se ela estava tendo evolução lá no terceiro, quarto módulo, mas o marido disse para ela: meu amor, você mudou tanto. E foi a partir daí que ela pegou o curso, e aí ela mudou mais ainda, porque são 10 módulos, nesses 10 módulos é muito crescimento, é muita transformação, e isso faz com que você, eu e todas as pessoas ao redor possam expandir. E qual é o mais interessante? O que acontece de precioso lá dentro da nossa formação? Os alunos têm voz, eles podem falar sobre as questões deles. E olha que lindo, cada vez que uma pessoa coloca uma questão dela, outra pessoa já se identifica e outra já se identifica e todos podem curar ao mesmo tempo essas questões, fazendo com que esse campo de cura possa se expandir ainda mais. Quando nós entramos numa formação em constelação familiar, nós entramos como se nós entrássemos dentro de um campo. E a partir daquele campo, a gente se expande e automaticamente aquilo que é curado em um é curado em outro. É como se a gente começasse a abrir uma egrégora de cura. Por quê? Porque dentro dessa formação, todos nós temos a oportunidade de olhar para aquilo que é nosso. Nós temos a oportunidade de crescer na escadinha de autoconhecimento e fazer com que nós mesmos possamos ali nos transformar. E por que é importante a gente buscar uma formação em constelação familiar? A primeira delas eu vou dizer que é importante para aquelas pessoas que trabalham com cura, não só cura, mas trabalham como ajudante, pessoas que trabalham como médicos, professores, pessoas que trabalham com atendimento ao cliente, às vezes atendimentos que parecem que não estão ligados a uma questão emocional, mas muitas vezes estão, como por exemplo, nós temos uma gestora de RH que após ter feito a formação em constelação familiar, ela, aqui com a gente, ela observou um avanço enorme, inclusive a empresa cresceu e ela foi promovida. Nós tivemos também uma enfermeira que mudou totalmente uma área hospitalar no hospital lá no Rio Grande do Sul. Nós temos uma pedagoga que atende 400 famílias dentro de uma escola no município do Rio de Janeiro. E é importante a gente entender como esse crescimento ele pode expandir, porque quando a gente faz uma formação, a gente aprende ali a ficar no nosso lugar, a gente aprende a não querer machucar o outro, a saber que aquilo que nos machuca também pode ser curado. Nós começamos a compreender que nós não precisamos viver a vida com raiva das situações, querendo brigar com Deus e o mundo. Eu tenho o caso de uma cliente que ela sempre ficava chateada com as coisas que aconteciam e após a formação, ela compreendeu dentro da essência dela que aquilo ia acontecer. Então, ela precisaria se organizar para levar aquilo de uma forma melhor, para que ela pudesse estar disponível para o marido, para os filhos, para a vida. E olha o que aconteceu, o casamento dela melhorou, a relação dela com os filhos melhorou e o trabalho dela, hoje ela se considera próspera. É importante que a gente
possa confiar na gente. Porque mais que ser terapeuta, mais do que fazer uma formação em constelação familiar, nós precisamos nos formar internamente, porque muitas pessoas não sabem fazer isso. A nossa vida não vem com um manual de instrução, a nossa vida vem com um manual de exclusão. A gente lá tem que excluir nossas emoções, a gente tem que excluir quem não olhou pra gente, a gente não pode ficar triste porque algo aconteceu, a gente não pode. Isso tudo vai trazendo pra gente máculas, mágoas, como se a gente ficasse ali dolorido em algumas áreas. E aí o tempo vai passando e a gente vai colocando uma camada em cima, mas quando a gente olha no fundo, ainda dói. É como uma mágoa. Quem não sabe o que é mágoa? Mágoa quer dizer má água. Quando aquilo ficar parado, é nosso corpo, né? Mais 70% constituído de água. Imagina a quantidade de mágoas que a gente carregou. Eu, graças a Deus, cada vez menos, e todos os nossos alunos cada vez menos. Mas se você é uma pessoa que a vida aí, muitas vezes, te testou, em que você algumas vezes achou que você não merecia ser feliz, ou algumas vezes você achou que era difícil demais conquistar alguma coisa, ou você tenta fazer algo em uma direção e não vai, não flui. Então, pensa um pouquinho se de repente para você o ideal não é buscar logo uma formação em constelação familiar, porque mais do que seguir adiante atendendo o outro, é seguir adiante dentro de você, dentro daquilo que move você, dentro daquilo que ajuda você e faz com que você chegue cada vez mais longe, dentro de você. O importante é você estar bem, ficar bem. E eu sei que as coisas vão continuar acontecendo, os problemas vão continuar surgindo, mas a forma com a qual você vai aprender a lidar com os seus problemas, com as suas questões e com as pessoas à sua volta é totalmente diferente quando você faz uma formação aqui com a gente em constelação familiar. Por quê? Por que eu digo aqui com a gente? Porque o meu objetivo principal, o objetivo principal da escola é levar esse conhecimento e essa cura ao maior número de pessoas e estruturar ele de uma forma que a pessoa possa primeiro se curar, primeiro se conhecer, depois ela começa a ver como ela interage com o outro, com o mundo, que é a fase 2. E nós temos a fase 3, que é uma fase de atendimento, que é até aquelas pessoas que entraram lá só para se curar, e aliás, pasmem, a maioria entra para se curar. Então, até aquelas pessoas que entraram só para se curar, no final, começam a achar maravilhoso e ficam encantadas pela possibilidade de atender e ajudar outras famílias. E o mais importante, elas crescem e prosperam independente da área que elas estão. Por quê? Porque a gente entra num campo de cura, numa egrégora de cura, onde tudo pode ser visto, pode vir, e nós podemos ali nos colocar diante de uma situação de uma forma muito mais íntegra, muito mais centrada e tomar decisões que vão ajudar a gente mais do que atrapalham. Eu não sei você, mas antigamente, bem antigamente, né, porque eu já trabalho com constelação familiar há muitos anos, 13 anos já trabalhando com essa abordagem, agora 2021, né, não sei que ano você vai ver esse vídeo, mas é importante que a gente entenda que a gente está sempre crescendo, sempre evoluindo. E você deve estar se perguntando por que você deveria investir nisso. Bom, se você investe em várias constelações, se você investe em vários tipos de terapia, se você investe em vários tipos de livros, se você aí está sempre investindo no seu autoconhecimento, quando você faz uma conta daquilo que você já investiu e do retorno que você tem, muitas vezes você vai ver que fazer uma formação em constelação familiar pode ser mais trabalhoso, mas é muito mais profundo e muito mais curativo. Então você vai pegar aí 10 semanas da sua vida, onde você vai transformar a sua vida totalmente em todas as áreas. E quando eu digo todas as áreas, eu digo ali no seu embasamento, você começa a olhar, se você é uma pessoa que julga muito, você começa a entender por que isso acontece com você, você começa a entender por que outras pessoas te julgam. Então a gente começa ali no embasamento, no fundamento das constelações familiares. Depois a gente vai olhar o seu pai, a sua mãe, a sua família de origem, o que acontece, por que você está indo nessa direção que você está indo, por que seu mindset, ele acolhe ali, de repente, situações que você não quer e não gosta para sua vida, mas elas continuam acontecendo. Nós também olhamos para o relacionamento de casal, o amor, né? Por que algumas pessoas, algumas famílias estão ligadas? Olha, para você ter uma ideia, eu atendi uma mulher recentemente que ela não conseguia
Os namorados sempre iam embora e ela sempre ficava afastada. Quando ela olhou, o primeiro namorado dela tinha passado no concurso e ido para outro estado. Depois ela começou a sair com outra pessoa, essa pessoa também começou a trabalhar em outro estado. Depois ela começou a namorar um outro rapaz, ele também passou por outro estado e aí foi. Ou seja, ninguém conseguia ficar. Quando nós olhamos profundamente, nós podemos ver que um ancestral dela, italiano, deixou a costa da Itália e veio embora pelo mar. Deixou lá uma pessoa prometendo voltar e essa pessoa morreu esperando. Ou seja, todas as vezes que ela se conectava, se apaixonava profundamente, um parceiro dela passava para outro estado, para outro país, para outro município, começava a trabalhar longe e era nessa hora que ela acabava esperando alguém que não ia voltar. E quando nós conseguimos olhar profundamente para isso, o relacionamento de casal dela começou a fluir e ela pôde finalmente ficar com alguém. Por quê? Porque ela deixou lá com esse ancestral que fez com que a mulher esperasse a responsabilidade dele e deixou com a mulher também a responsabilidade dela esperar por ele, sem querer mudar nada, sem querer se intrometer, deixando os dois ali em paz. E aí ela pôde viver a vida dela como pequena, quando eu digo pequena, é porque ela pensa assim, né? A gente tem um ancestral, o outro. Então ela ficou pequena diante daquilo que aconteceu. Então, ela pôde resolver as questões do relacionamento de casal dela, mas ela só conseguiu ver isso porque ela estava dentro da formação, dentro de um campo de cura, porque ela já tinha feito outras constelações para ver o relacionamento, mas ninguém tinha chegado nesse ponto crucial. Tinham chegado em várias outras situações e foi ali que ela entendeu tudo e pôde deixar para trás e agora está muito feliz num relacionamento. Gente, depois disso a gente olha diretamente para o seu sucesso e prosperidade. Então eu falei para vocês, a gente vai olhar o embasamento, vai olhar a família de origem, vai olhar relacionamento, a gente vai para prosperidade. Sabe por que você olhar a sua prosperidade no campo sistêmico? O que é sucesso para você? Por que às vezes você tem impedimentos de sucesso? Por que a sua família, de repente, ninguém você vê bem sucedido, ou todos são bem sucedidos menos você, ou ainda você é muito bem sucedido, mas olha para os seus irmãos, eles não crescem? O que acontece com você que não acontece com as pessoas da sua família ou o contrário? E aí nós olhamos para isso e podemos seguir adiante. Eu tenho um módulo especial, que é o 5º módulo, sobre dinheiro. Pois é, lá nós aprendemos quanto que a gente aguenta com dinheiro. Você sabia que você pode ter um limite emocional de recebimento de dinheiro? Vamos supor que você tem um limite aí de 6 mil reais. E aí, toda vez que chega acima de 6, você se boicota. Eu já atendi pessoas que tinham limites de 3, 4 mil. Elas acreditavam que não podiam ganhar isso. E hoje elas são empresárias e ganham muito mais. E vira e mexe eu recebo uma mensagem aqui agradecendo esse crescimento que essas pessoas conseguiram. Bom, depois do dinheiro, nós vamos olhar para a comunicação. E por que a comunicação? Às vezes a gente tem dificuldades em crescer na nossa vida porque nós não conseguimos nos comunicar com alguns tipos de pessoa. Você já se comunicou com alguém olhando nos olhos e essa pessoa desviou o olhar? Ou o contrário, quando alguém olha para você nos olhos, você desvia o olhar, prefere ficar com seu ouvido mais atento? E aí talvez as pessoas te julguem como desonesto porque você não olha nos olhos, ou talvez você julgue alguém como desonesto porque a pessoa não olha nos olhos. Bom, se você entender que talvez o sistema daquela pessoa olhar nos olhos pode ser ofensivo, agressivo, que a pessoa não tem coragem, talvez você comece a se amenizar um pouco mais. Para você ter uma ideia, durante a formação nós tivemos várias pessoas que conseguiram crescer, inclusive gravar vídeos na internet, pessoas que sequer tinham coragem, passaram ali a gravar vídeos, e inclusive chegaram a faturar uma boa grana nisso. Esse é o caso da Nicole. Tá aqui um vídeo dela. Esse é o barulho que vocês vão começar a acessar na vida de vocês. Ai, meu Deus, tá passando mais. A gente nem manda. Agora vai começar a loucura. Ela constelou com a gente e depois de constelar, ela simplesmente destravou de gravar vídeo. E hoje é uma pessoa muito bem sucedida no ramo da comunicação digital. Ela tem hoje vários alunos que seguem e ouvem os conselhos que ela sempre teve para dizer, mas ela nunca tinha conseguido.
Então, fica a dica aí para você que tem medo de falar em público, esse foi o caso dela. Quando nós saímos ali da comunicação, nós ainda vamos olhar o quê? Para o campo empresarial. Mas por que é importante isso? É importante a gente olhar para o campo empresarial porque talvez você queira abrir uma empresa, sim, mas também você pode trabalhar para uma empresa. Talvez você trabalhe dentro de uma empresa e queira ali crescer dentro dela, queira ali que o seu setor prospere. Você não entende por quê. Através desse entendimento, você pode ajudar, inclusive, dali no seu trabalho, outras pessoas a levarem essa empresa mais adiante. Ou ainda, você pode querer abrir sua empresa e não entender por que você não abre. Algumas pessoas têm dificuldade de abrir empresa. Eu já atendi um casal em que todas as empresas que eles abriam, depois de 3 anos, faliam. Quando nós fomos olhar, isso estava conectado com um ancestral que aos 3 anos ficou sem pai. Então, esse casal, ele acreditava que 3 anos ali, tudo que era próspero parava, porque eles queriam ajudar essa criança. E foi a partir do momento que eles entenderam que não podiam ajudar, que eles prosperaram e cresceram, e hoje são empresários bem-sucedidos. Não para por aí. Daí a gente vai para uma área que eu gosto muito. E por que eu gosto muito? A gente começa a falar sobre como aplicar a constelação familiar num atendimento. E o mais interessante é que as pessoas que não queriam fazer isso começam a ficar curiosas. Como a gente usa ali representantes, essas pessoas começam a se interessar, inclusive as pessoas que têm muito medo. Quando elas entram, elas percebem que elas já estão prontas para o atendimento. Por quê? Porque elas passaram por uma revolução de crescimento e cura tão profunda e tão bem embasada que elas conseguem ali pegar o atendimento e se deliciar e se apaixonar por isso. É por isso que nós temos tantos alunos apaixonados por essa técnica, por essa abordagem, e que vão adiante. Depois, no módulo 9, nós encontramos práticas avançadas de atendimento. Você vai entender por que existe constelação com cavalo, constelação de mapa astral, constelação com aromaterapia, constelação na água, constelação no tabuleiro. Nós ensinamos a fazer constelação na água e no tabuleiro aqui no curso. Então, você não vai precisar buscar cursos fora, tá? Você vai poder aprender a atender online. Nessas práticas avançadas, eu ensino a você como fazer um workshop de excelência. Nós temos, inclusive, todo um material para você imprimir e realizar o workshop aí na sua casa, aí na sua cidade, onde você estiver. Eu tenho uma aluna, Tabata Ariel, em 4 meses, olha o que ela conseguiu. Quando eu finalizei o curso, na outra semana, eu já tinha um workshop já agendado. Em 4 meses, eu faturei 3 vezes o valor do curso. É um curso que me surpreendeu por ser online, foi maravilhoso. E eu quero agradecer a Fátima, a Escola Constela Amor. Sucesso sempre! Ela fez vários workshops lá na cidade dela, está muito feliz, muito próspera. Mesmo com a pandemia, ela fez online, fez presencial e hoje ela consegue viver de constelação familiar, ficando o quê? Com os filhos dela, com o marido dela e, eventualmente, ela faz um evento para lhe ajudar em casa, sem contar os atendimentos online. Ela não precisa sair de nenhum lugar para atender, especialmente com a nossa abordagem, com a nossa técnica que ela aprendeu aqui na formação. Já o módulo 10, esse é um dos meus preferidos, porque ele é o estudo de caso. O que é o estudo de caso? Já foi numa constelação familiar, em grupo? Você já reparou como às vezes o facilitador mexe algumas coisas e você sequer percebe o que está acontecendo? Você fica às vezes em dúvida. Por que ele botou aquela pessoa ali? Mas por que ele chamou alguém? Pois é, nunca mais isso vai acontecer com você. Por quê? Porque você vai estar ali dentro da nossa formação, você vai começar a compreender e quando você for a um workshop, você vai ter a oportunidade de sentar de camarote e compreender. Ele colocou por conta disso. Ok. É claro que você não vai ser o julgador, você só vai lá para entender. Você, por favor, você não vai chegar no workshop e a pessoa fala, você colocou ele por causa disso, assim. A gente não interfere no trabalho de outro colega, pelo contrário, a gente agradece todas as pessoas que levam esse trabalho adiante. Então, você vai ser mais um colega de trabalho entrando para a formação com a gente. E isso vai conseguir gerar para você vários benefícios. Quais são os benefícios de fazer uma formação em constelação familiar? Você pode trabalhar de qualquer hora e qualquer lugar, desde que você tenha internet e o material, que é bem baratinho, você pode inclusive fazer. Nós tivemos alunos que fizeram os bonecos deles e ficaram muito lindos. Você pode também
Você tem liberdade, você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. Se você quiser viajar e morar em outro país, você já tem uma profissão. Isso ajuda você na profissão que você estiver. Não importa. Porque se você é médico, você vai ajudar mais gente com a constelação familiar. Se você, às vezes, é terapeuta, vai ajudar mais gente. Se você é enfermeiro, nutricionista, tem o caso da Camila, que é nutricionista e entrou na formação para ajudar as clientes dela que tinham dificuldades alimentares, às vezes obesidade, às vezes inanição, que queriam ali ter uma alimentação mais saudável, mas não podiam por conta do sistema familiar delas. Então é importante que a gente comece a observar nesse ponto para que cada vez mais a gente possa ajudar outras pessoas através da nossa profissão. Tem casos das gestoras de RH, nós temos o caso de uma operadora de TI, tecnologia da informação, ou seja, ela mexia em computadores, e ela falou que valeu tanto a pena na vida dela, e ela era tão cética, tão incrédula, mas hoje ela, inclusive, ganha uma renda extra trabalhando com constelação familiar e ajudando centenas de pessoas. Então, se você aí se você aí não pensa em atender com constelação familiar, mas você pensa em evoluir na sua profissão, na sua família, nos seus relacionamentos, a formação é para você. E se você tem uma profissão que envolve outras pessoas, uma profissão de liderança, uma profissão de gestão, uma profissão ali que você precisa ter um certo jogo de cintura e às vezes você está com dificuldade, a formação vai ajudar você e muito. E você vai ter várias outras vantagens em aprender constelação familiar. Como eu disse, você vai ter uma vantagem de melhorar o seu relacionamento com a sua família. Como seria se você parasse aí de brigar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, soubesse, entendesse, respeitasse e pudesse finalmente ser respeitada pela sua forma de ser? Como seria se você estivesse aí, de repente, com seu filho com alguma dificuldade e, de repente, ali no entendimento, toda a dinâmica da sua casa pudesse mudar e você pudesse crescer, como é o caso da Aline. A Aline, ela tem um filho, né? E o filho não dormia. Quando nós fomos olhar, o filho tinha uma dificuldade em dormir porque quando ele acordava, a mãe não estava em casa. Então, quando nós identificamos isso, todos os dias de manhã a Aline começou a acordar o filho dela, dar um beijinho, independente que fosse 5 horas da manhã, porque ali ela entendeu que era importante para o filho que ela se despedisse antes de trabalhar. E desde então o filho pôde dormir em paz, para você ter uma ideia como isso pode mudar a dinâmica da sua família. Nós temos casos de filhos que usavam drogas e a mãe ali, através do curso de constelação familiar, aplicando na sua família no dia a dia, veja bem, elas não atendiam, mas elas aplicavam o ensinamento, até porque dentro da constelação familiar nós recomendamos que você não atenda seu filho, seu marido, sua irmã, sua colega, não recomendamos. Por quê? Porque quando a gente vai para um atendimento, a gente vai para uma posição de terapeuta. Mas você não precisa atender para aplicar. Aí é que está. A gente tem uma ideia de que a constelação familiar precisa ser ali aquela dinâmica, precisa usar os representantes. Quando você entra aqui na escola e você entende como funcionam os pensamentos sistêmicos, como está organizada a consciência sistêmica, você ganha uma enorme liberdade de seguir adiante e de entender, talvez, por que seu marido está agindo de determinada forma e o que você pode fazer dentro de você, no seu dia a dia, para que isso mude. Você também pode entender por que seu filho está passando por algumas dificuldades, olhar para dentro e verificar se você é capaz de ajudar de alguma forma, não constelando ele, mas no seu comportamento, na sua atitude, na sua prática interna desse crescimento, desse autoconhecimento, dessa metodologia que não é apenas ali bonequinhos e pessoas. Não, isso é o que você entende sobre formação em constelação familiar. Quando você entra aqui na escola, você começa a viver a constelação familiar dentro da sua origem, dentro da sua raiz, dentro do seu corpo, através do seu corpo. Eu ensino você como perceber no seu corpo o que está acontecendo com você e que pode fazer com que você resolva situações que você sequer imaginava que pudesse resolver ali num piscar de olhos. Algumas demoram 3 dias, tá? Vou ser bem honesta. Outras são resolvidas imediatamente através da sua consciência, porque você está aberto, você está no campo de cura, você está dentro dessa egrégora, então cada vez mais chega para você esse conhecimento, esse acesso e você pode se curar. E aí você pode pensar assim, mas o que acontece comigo se eu não fizer? O que vai acontecer com você quando você
decide que você não vai fazer uma formação, que você não vai se aprofundar dessa forma, é que você vai ficar sempre ali no raso. Sim, eu tenho um probleminha, eu vou ali, eu curo. Tem outro probleminha, eu vou ali, eu curo. E não tem nada de errado com isso, você pode fazer assim. Só que às vezes a gente tem dores que a gente vai tratar de forma superficial. Imagina que você foi a um médico, você tem um problema e nenhum médico identifica, mas todos vão te passando paliativos para isso. Então, às vezes, a gente pode viver assim a nossa vida. Por quê? Porque a gente não sabe internalizar e não sabe resolver aquilo que está aqui. Então, quando a gente vai no cerne, na mágoa, a gente pode ali, ó, jogar uma água fresca e liberar aquela mágoa para que ela possa correr no nosso sangue e finalmente ser expelida no seu tempo. E é mais ou menos assim que funciona. Então, quando a pessoa decide fazer a formação, ela certamente vai conquistar muito mais a vida, muito mais alegria, muito mais leveza no seu dia a dia do que uma pessoa que não consegue. Bom, por que você não deveria fazer a formação em constelação familiar? Eu brinco com os meus alunos lá da escola que, às vezes, a gente saber o que é pode ser difícil. Por quê? Porque às vezes a gente não quer fazer, não quer tomar uma atitude, às vezes a gente não quer ficar em determinadas posições, às vezes a gente quer interferir. Então, às vezes é muito difícil ficar no nosso lugar. Eu não sei se você já passou por uma situação onde você falou algo e depois você virou e falou assim, nossa, não devia ter falado isso? Pois é, isso foi um impulso, mas o que acontece quando a gente não faz, quando a gente não vai para uma formação em constelação familiar? A gente continua fazendo isso e as coisas continuam acontecendo dessa forma. Então eu continuo falando e continuo dizendo, ai, não devia ter falado. Com a formação vai mudar. Vai ser assim, eu quero falar, mas eu não devo, eu vou segurar. Mas às vezes, muitas vezes, você ainda decide falar mesmo sabendo que depois você vai falar, não devia ter falado. Mais ou menos isso. Então, se você é uma pessoa que não quer ter essa consciência de não devia ter feito, não devia ter falado antes de falar e antes de fazer, então você não deve fazer a formação, porque você vai começar a vir como se fossem downloads de conhecimento e não para, gente, é o tempo todo. Inclusive, quem já se formou não sai desses conhecimentos, pelo contrário, continua levando aonde vai, continua aplicando na vida, continua aplicando no dia a dia. Então, por isso é tão importante. E aí você deve estar se perguntando qual é o melhor momento para eu fazer uma formação em constelação familiar. O melhor momento é aquele que a sua alma começa a dizer assim, vamos fazer? Vamos fazer? Mas eu gostaria de lembrar você de uma coisa. Eu não sei se você já tentou fazer uma dieta e falou, vou fazer hoje, e aí não fez, e aí não fez, e aí não fez. Bom, o melhor momento é quando você fala, eu vou fazer e faz imediatamente. Por quê? Porque aí você não cria na sua mente aquela sensação de atraso, aquela sensação de que um dia eu vou, isso vai aumentando, vai sobrecarregando você emocionalmente. Então, a partir do momento que você decidir fazer entre em contato com a gente aqui na escola para que você já entre nesse campo e já possa se curar. Então, é importante que cada vez, o melhor momento para isso é quando eu começo a pensar e começo a me sentir atraída por isso. Esse é o melhor momento e eu devo sim entrar nesse campo e permitir, porque olha só, se já estou aqui sentindo no meu coração que eu devo ir nessa direção, que tem algo para mim, que eu quero ir nessa direção, uma parte minha acha que isso pode me ajudar, por que eu não vou confiar em mim? E se eu não for confiar em mim, o que eu estou honrando? Estou honrando desconfiança, honrando insegurança e, mais uma vez, eu não vou tratar isso. Eu não vou saber de onde vem a insegurança, de onde vem a falta de confiança, de onde vem a dificuldade, de onde vem o medo de não conseguir pagar, de onde vem o medo de faltar dinheiro. Eu nunca vou entender isso. Então, eu vou viver seguidas vezes o quê? Na ilusão, na falta e não consigo ir. Não sei se você conhece a nossa formação, mas a nossa formação é excelente e ela não é nada estratosférico. Ela tem um valor bem acessível porque eu fiz para mim a minha missão de vida de levar esse conhecimento para o maior número de pessoas que eu puder. Então, ó, aqui embaixo vai ter o link, você entra lá, vem fazer parte dessa egrégora para que você possa crescer com a gente cada vez mais. E aí você deve estar se perguntando, o que é melhor fazer, uma constelação ou uma formação? Bom, depende. Se você só tem um probleminha na sua vida, você faz uma constelação. Agora, se você tem mais de 4 ou 5 áreas que você queira olhar, situações, relacionamentos, aí eu faria a formação, porque eu acho, particularmente, que no final das contas é uma economia de dinheiro, tá? E não só isso, é um avanço tão grande, tão astronômico, tão fenomenal, que faz com que a gente consiga ali crescer
para um outro patamar. Isso não vai fazer com que você se coloque acima de alguém. Não, isso vai fazer com que você acesse campos de cura que vão fazer com que você se sinta melhor na sua vida, com que você siga adiante na sua vida, com que você melhore os relacionamentos da sua família, com que você possa trabalhar melhor com seus clientes, que você possa, de repente, trabalhar melhor na sua empresa e que você vai poder, sim, ter uma profissão onde você pode atender em qualquer outro lugar. Eu tenho o caso de uma cliente que está perto de se aposentar e olha que lindo. Ela fez a formação porque ela falou o quê? Que ao se aposentar, ela não gostaria de não fazer nada. E ela já está atendendo antes de se aposentar, de tão maravilhoso que foi a nossa formação. Então eu espero que você tenha entendido um pouco aí sobre formação em constelação familiar, que ela não é só essas pessoas, esses bonecos aí, é muito mais que isso. É algo profundo, é algo interno, muda a nossa alma, muda o nosso coração, abre a gente para um novo campo. Eu gostaria agora que você se abrisse para esse campo, para o nosso campo. Vem para cá, aqui embaixo tem os nossos links. Clica, me segue. Olha, eu respondo todas as perguntas. É maravilhoso. Todos os dias eu tô lá interagindo com centenas de pessoas e eu espero poder ajudar você ainda mais. Então, clica aqui, vem, porque vai ser um prazer ter você comigo. Meu nome é Fátima Silva. Dá um like aqui no canal e comenta pra mim. De repente você tem alguma dúvida que eu não coloquei aqui e eu vou fazer questão de ler um a um para que a gente possa cada vez mais ajudar essas pessoas aí que querem se curar e ser felizes na vida, no trabalho, no relacionamento, com dinheiro, com empresa, com tudo mais que você quiser. Então, um beijo pra você e nos vemos em breve aqui no canal.